Imagine um lar que se mantém fresco nos dias de verão e aquecido nas noites de inverno sem depender de aparelhos caros. As casas Amish conseguem isso graças a um design inteligente e à sabedoria natural. Paredes que conservam o calor, distribuições que permitem brisas refrescantes e soluções simples que enfrentam cada estação com eficácia, demonstrando que o conforto nem sempre exige tecnologia sofisticada. Paredes grossas e isolamento natural. Os Amish entenderam há muito tempo que a verdadeira batalha contra esses extremos de temperatura acontece dentro das próprias paredes. Sua arma secreta não é uma tecnologia sofisticada, mas paredes tão grossas que poderiam deter até um touro em investida. Estas não são as paredes típicas modernas feitas com o que há de mais barato no mercado. Os construtores Amish empregam madeira sólida ou camadas duplas de madeira que criam câmaras de isolamento natural. Entre essas barreiras de madeira, colocam materiais como serragem e palha. Embora possa parecer que foi construído por castores, a serragem e a palha são materiais de isolamento que a natureza nos oferece. A serragem, que a maioria descarta, retém o ar em pequenos bolsos que bloqueiam a transferência de calor. A palha funciona de maneira similar, criando milhares de barreiras de ar que mantêm o calor dentro durante o inverno e o ar quente fora durante o verão. Temperaturas interiores estáveis. Essas paredes grossas conseguem manter temperaturas interiores estáveis, mesmo quando lá fora faz um frio intenso ou um calor escaldante. A beleza deste sistema é que funciona em ambas as direções. No inverno, o ar retido retém o calor dos fogões a lenha e evita que ele escape através das paredes. No verão, esse mesmo isolamento bloqueia o calor intenso, mantendo o interior naturalmente fresco. A construção requer paciência e habilidade transmitida de geração em geração. Cada peça de madeira é medida e cortada cuidadosamente para encaixar perfeitamente, sem deixar espaços por onde o calor possa escapar. A serragem é compactada firmemente, mas não densa demais, buscando a consistência perfeita para maximizar a eficiência térmica. Simplicidade e eficiência no aquecimento. O brilhantismo dessa abordagem é sua simplicidade e efetividade. Os lares modernos dependem de complexos sistemas de aquecimento que consomem eletricidade sem medida, enquanto as casas Amish quase não precisam de aquecimento adicional. As paredes fazem a maior parte do trabalho de forma natural, permitindo que toda a casa se aqueça com um único fogão a lenha colocado estrategicamente. Os materiais são locais e renováveis. A serragem provém de suas próprias serrarias, onde processam madeira para móveis e construção, enquanto a palha é um subproduto de suas colheitas de grãos. Nada é desperdiçado, e tudo tem um propósito nessa abordagem de construção sustentável. A localização das janelas importa. As paredes grossas não apenas controlam a temperatura, elas criam uma zona de amortecimento que torna o lar mais confortável o ano todo. Os Amish entenderam há séculos que a localização das janelas é mais importante que a quantidade de características modernas. As janelas orientadas para o sul são as heroínas durante os meses de inverno, capturando a luz solar disponível e convertendo-a em calor natural. A inclinação do sol no inverno permite que essas janelas recebam a máxima exposição durante todo o dia, funcionando como um sistema de aquecimento solar sem eletricidade nem contratos de manutenção. Proteção contra o sol da tarde. No lado oeste das casas, encontram-se janelas menores ou estrategicamente sombreadas, protegendo do sol da tarde,
que pode transformar qualquer lar em um forno durante os dias mais quentes do verão. Os peitores profundos adicionam isolamento ao redor das molduras das janelas e espaço para persianas que se ajustam conforme a luz e a ventilação desejadas. Durante o inverno, as persianas se abrem para aproveitar ao máximo a luz solar e no verão se fecham parcialmente para bloquear os raios diretos, mantendo a circulação de ar. Circulação natural do calor. Se as janelas fossem jogadores de futebol, as do sul seriam as estrelas do time, enquanto as do oeste ocupariam o banco por uma boa razão. A colocação de janelas também considera a distribuição de móveis e atividades diárias. As grandes janelas orientadas para o sul geralmente se alinham com áreas comuns onde a família passa mais tempo durante o dia, reduzindo a necessidade de luz artificial e aquecimento. O calor gerado se distribui pelo lar de maneira natural, enquanto os sistemas modernos lutam contra a má localização de janelas com soluções mecânicas caras. Uma estufa a lenha como coração do lar. Esqueça os complicados sistemas de aquecimento com dutos que se assemelham a túneis de metrô. Os Amish mantêm a simplicidade com um único fogão, a lenha que cumpre o trabalho de um sistema inteiro. A localização deste fogão não é casual. Ele é colocado em um ponto central, onde as portas e corredores criam circulação natural do ar. O ar quente sobe e o frio desce, distribuindo calor sem ventiladores nem dutos. Os designs dos cômodos permitem que o ar circule em loops, levando o calor a cada espaço. Seleção de lenha e uso eficiente. A escolha da lenha é fundamental para a eficiência. Madeiras duras bem secas, como carvalho, bordo e nogueira, produzem mais calor e duram mais que madeiras moles ou verdes, além de liberar menos umidade durante a combustão. O fogão também serve como superfície de cozinha no inverno, adicionando umidade ao ar enquanto se preparam alimentos, evitando o ambiente seco típico dos lares aquecidos. A manutenção é simples, mas essencial, incluindo limpeza de cinzas, revisão de ventilações e provisão de lenha, assim como inspeção sazonal da chaminé. Sistemas de cozinhas de verão. Manter a frescura no verão requer uma estratégia diferente. As cozinhas de verão, localizadas fora da casa principal, permitem cozinhar sem aquecer o lar. Essas cozinhas são projetadas com tetos altos, múltiplas janelas e espaços abertos para facilitar a circulação do ar e dissipar o calor. As áreas de armazenamento e trabalho são organizadas para manter o interior fresco, e a disposição favorece a cooperação familiar durante tarefas de conservação de alimentos, como o enlatamento. Armazenamento subterrâneo natural. À medida que as temperaturas baixam, os Amish recorrem a espaços subterrâneos que permanecem frescos durante todo o verão. Esses porões e adegas mantêm temperaturas estáveis ao redor de 55 a 60 graus Fahrenheit, ideais para armazenar vegetais, carnes e produtos em conserva sem necessidade de refrigeração elétrica. O design desses espaços inclui drenagem adequada, ventilação e paredes de pedra que contribuem para o efeito de armazenamento térmico. Sombra natural e alpendres como sistemas de resfriamento. As casas Amish regulam a temperatura de maneira natural por meio de um design inteligente que trabalha com os princípios físicos básicos, não contra eles. Além do que acontece sobre seus telhados, a sombra é mais eficaz que qualquer ar-condicionado e sem contas mensais nem técnicos de manutenção. Os alpendres se estendem ao longo dos lados da casa, criando espaços exteriores que se mantêm frescos mesmo sob o sol mais escaldante. Não são simples elementos decorativos, nem lugares para cadeiras de balanço. São peças essenciais do sistema de resfriamento do lar. Proporções e orientação dos alpendres.
Os beirais amplos bloqueiam a luz solar direta durante as horas mais quentes do dia. Um beiral que se estende de 4 a 6 pés da parede pode reduzir a temperatura interior entre 10 e 15 graus durante os picos de calor. A orientação dos alpendres segue o trajeto do Sol. Os orientados para o sul permitem a passagem do Sol no inverno, quando seu ângulo é baixo, enquanto no verão bloqueiam a luz direta. Os alpendres para o oeste protegem a casa durante as tardes, quando a radiação solar é mais intensa. Microclimas e circulação do ar. Os alpendres criam microclimas que podem ser entre 20 e 30 graus mais frescos que as áreas expostas ao sol. As brisas vespertinas fluem facilmente por esses espaços e para o interior da casa por meio de janelas e portas abertas. Os tetos altos, as grades abertas e a mínima quantidade de paredes sólidas favorecem a circulação do ar, enquanto materiais como a pedra ou o concreto permanecem mais frescos sob os pés. Além disso, as reuniões sociais nos alpendres aproveitam essas condições para desfrutar do ar mais fresco no final do dia. Árvores e manejo do vento. O vento pode ser aliado ou inimigo, dependendo de como se gere. Os Amish tratam o vento como uma ferramenta que, bem canalizada, resfria o lar no verão e evita a perda de calor no inverno. A colocação estratégica de árvores cria barreiras vivas. Árvores de folha caduca ao sul e oeste proporcionam sombra no verão e deixam passar o sol no inverno, enquanto as árvores perenes bloqueiam os ventos frios durante todo o ano, reduzindo os custos de aquecimento entre 20% e 30%. Fazendas como barreiras naturais. Os celeiros funcionam duplamente como estruturas funcionais e como ferramentas de manejo do vento. Os celeiros colocados a favor do vento invernal desviam as correntes de ar frio antes que cheguem à moradia. A massa térmica dessas edificações também modera as variações de temperatura e oferece proteção adicional contra o clima extremo. No verão, as mesmas árvores e edifícios ajudam a canalizar as brisas favoráveis para o lar, ao mesmo tempo que bloqueiam os ventos quentes da tarde. Têxteis como isolantes portáteis. As telas se transformam em sistemas de controle climático surpreendentemente eficazes. As colchas pesadas funcionam como isolamento móvel, colocadas sobre portas para reter o ar quente nos quartos ocupados e evitar que o frio se desloque pela casa. Essa estratégia pode manter entre 10 e 15 graus de diferença entre espaços, concentrando o aquecimento onde realmente se precisa. Durante o verão, cortinas leves de algodão permitem a passagem de brisas enquanto filtram a luz solar, criando sombra sem reter calor. Bloqueio de correntes de ar e adaptação sazonal. A abordagem têxtil também se aplica a portas e janelas. São usadas barreiras para vedar pequenas fendas, evitando a perda de ar quente no inverno ou de ar fresco no verão. As cortinas e colchas se ajustam conforme a estação, permitindo um controle preciso das condições interiores. As telas são selecionadas por sua função, embora muitas vezes cumpram um propósito estético ao mesmo tempo. A instalação adequada maximiza a efetividade térmica. As colchas e cortinas devem se ajustar perfeitamente para evitar vazamentos e garantir que a ventilação seja controlada conforme as necessidades sazonais. Preparação e manutenção sazonal. A manutenção preventiva é fundamental para o funcionamento eficiente de todo o sistema doméstico. A preparação de lenha começa meses antes do primeiro frio, cortando e dividindo madeira durante a primavera e o verão, garantindo que se seque corretamente antes do inverno. O fogão a lenha funciona melhor com madeira bem curada, que oferece maior eficiência e duração da combustão. Inspeção e cuidado do telhado. Os telhados são inspecionados 2 vezes ao ano, geralmente na primavera e no outono, quando o clima permite um acesso seguro.
A revisão de primavera se concentra nos danos causados pelo inverno, enquanto a do outono antecipa problemas potenciais de neve e gelo. São detectados e reparados pequenos vazamentos antes que se tornem emergências caras. Janelas e portas como pontos críticos. A manutenção de janelas e portas inclui a revisão de selos, ajuste de ferragens e detecção de correntes de ar. As portas que emperram ou janelas difíceis de abrir recebem atenção antes que o frio torne essencial a retenção de calor. Essa rotina garante que o lar conserve a temperatura de maneira eficiente e evita o desperdício de energia. Planejamento do jardim e do entorno. O design do jardim complementa a gestão do clima. Árvores estrategicamente plantadas, vegetação que age como quebra-vento e cultivos sazonais contribuem para a regulação térmica do lar. Plantações de crescimento rápido proporcionam sombra temporária, enquanto árvores de crescimento lento oferecem proteção duradoura. O planejamento considera a distância e altura das árvores, com a regra de colocá-las a 5 a 10 vezes sua altura madura da casa para obter máxima efetividade. Manutenção comunitária e cooperação. As tarefas de manutenção frequentemente são realizadas em comunidade, com a ajuda de vizinhos e familiares. Reparos importantes como telhados ou estruturas de grande porte são concluídos mais rápido e de maneira segura com várias pessoas. Documentar as atividades de manutenção permite planejar futuras revisões e antecipar problemas recorrentes. Benefícios econômicos e sustentabilidade. Os sistemas de prevenção e cuidado contínuo geram vantagens econômicas. Evitam-se reparos de emergência, prolonga-se a vida útil de equipamentos de aquecimento e refrigeração e melhora-se a eficiência geral. O investimento em manutenção regular, embora possa parecer trabalho extra, economiza tempo, dinheiro e esforço a longo prazo e garante que cada lar funcione de maneira ótima sem depender de soluções mecânicas caras. Circulação do ar e ventilação natural. Os Amish projetam suas casas para que o ar circule de maneira natural, sem necessidade de ventiladores nem sistemas mecânicos. O ar quente sempre sobe, enquanto o frio desce, e os planos dos cômodos são pensados para permitir que essas correntes se movam em loops constantes. Os corredores e portas se alinham de maneira estratégica, facilitando a circulação do calor desde o fogão central até os cômodos mais distantes. Esse fluxo constante mantém as temperaturas uniformes em toda a moradia, reduzindo a necessidade de sistemas artificiais de aquecimento. Aproveitamento da massa térmica. Materiais como a pedra e o tijolo ao redor do fogão absorvem o calor, enquanto a lenha arde e o liberam lentamente, estendendo a sensação de conforto muito depois que o fogo se apaga. Esse efeito de armazenamento térmico suaviza as mudanças de temperatura e prolonga os períodos de calor sem necessidade de recarregar o fogão constantemente. A colocação central do fogão, junto com o aproveitamento da massa térmica, permite que toda a família desfrute de um calor constante, sem depender de tecnologia complexa. Cozinhas de verão e separação do calor. Para enfrentar os verões, os Amish constroem cozinhas de verão separadas da moradia principal. Essas estruturas não são luxos, mas soluções práticas que evitam que os lares se transformem em fornos durante os meses mais quentes. Os tetos altos permitem que o ar quente suba, enquanto janelas e portas estrategicamente localizadas criam ventilação cruzada, dispersando o calor rapidamente. Além disso, essas cozinhas proporcionam espaço amplo para tarefas de conservação de alimentos, como o enlatamento, sem aumentar a temperatura dentro da casa principal. Armazenamento subterrâneo e regulação natural. Os porões e adegas mantêm temperaturas estáveis ao redor de 55 a 60 graus,
ideais para conservar vegetais, carnes e produtos em conserva durante todo o ano. A terra que cerca essas áreas funciona como um regulador térmico natural, oferecendo frescura no verão e proteção contra o frio no inverno. O design inclui drenagem adequada, ventilação controlada e paredes de pedra que previnem a umidade, garantindo que os alimentos se mantenham frescos sem refrigeração elétrica. Aproveitamento da ventilação do sótão. Os sótãos Amish funcionam como sistemas de respiração da casa. Janelas localizadas estrategicamente permitem que o ar quente escape pelas cumeeiras do telhado, enquanto os respiradouros nos beirais atraem ar fresco do exterior. Esse fluxo constante elimina o calor acumulado, prevenindo que os cômodos inferiores se transformem em fornos. A combinação de ventilação natural e isolamento grosso garante que as variações de temperatura sejam mínimas, mantendo um lar confortável sem necessidade de equipamentos caros. Isolamento sazonal com materiais locais. Durante o inverno, os telhados são preenchidos com materiais como palha e serragem, criando barreiras térmicas substanciais que retêm o calor nos cômodos. No verão, a mesma estratégia impede que o calor extremo penetre desde o telhado para os espaços habitáveis. Esses materiais, provenientes de operações agrícolas locais, são econômicos e eficazes, demonstrando que a sustentabilidade e a eficiência energética podem andar de mãos dadas. Controle de umidade e manutenção de telhados. O fluxo constante de ar no sótão também regula a umidade, evitando a condensação que poderia danificar a madeira e o isolamento. Os Amish realizam inspeções sazonais para garantir que os respiradouros não estejam obstruídos e que o isolamento se mantenha em ótimas condições. Esse cuidado preventivo garante que os telhados permaneçam funcionais e que a temperatura interna do lar se mantenha estável ao longo do ano. Alpendres e ventilação adicional. Os alpendres amplos contribuem para o controle do clima, criando microclimas frescos ao redor da casa. As brisas fluem através desses espaços, entrando no lar por janelas e portas abertas. Além de proporcionar sombra, os alpendres permitem realizar atividades ao ar livre sem se expor ao calor extremo e servem como áreas de trabalho ou de reunião familiar durante as horas mais quentes do dia. Gestão estratégica do vento e barreiras naturais. O vento se torna um aliado ou inimigo dependendo de como se gere. Árvores e edificações atuam como quebra-ventos que bloqueiam os ventos frios no inverno e canalizam as brisas refrescantes no verão. As árvores caducifólias ao sul e a oeste permitem a entrada do sol no inverno enquanto proporcionam sombra no verão. E as perenes bloqueiam o vento durante todo o ano. Esse planejamento requer visão a longo prazo, já que as árvores levam anos para amadurecer e alcançar sua máxima efetividade. Multipropósito de barreiras naturais e celeiros. Os celeiros e outras edificações são localizados de maneira estratégica para proteger a moradia do vento invernal e moderar as variações de temperatura. Além disso, a massa térmica desses edifícios contribui para estabilizar o clima ao redor da casa. Durante o verão, a mesma disposição permite canalizar brisas benéficas para a moradia, demonstrando que cada construção tem um propósito funcional e climático. Têxteis adaptáveis como controle climático. As colchas pesadas e cortinas grossas são usadas para isolar cômodos no inverno, bloqueando correntes de ar e retendo o calor onde se precisa. Essas soluções são móveis e se ajustam conforme a atividade e a ocupação de cada espaço. Durante o verão, cortinas leves de algodão permitem a ventilação e filtram a luz solar direta, mantendo frescos os cômodos sem sacrificar o conforto. Manutenção e preparação preventiva. A preparação sazonal é essencial.
A lenha é cortada e dividida com meses de antecipação, garantindo que esteja completamente seca antes do inverno. Os telhados são inspecionados na primavera e no outono, revisando possíveis danos e reparando problemas menores antes que se transformem em emergências. As janelas e portas são ajustadas, os selos são revisados e as correntes de ar são eliminadas antes que o frio seja extremo. Jardinagem e planejamento do entorno. A vegetação é plantada estrategicamente para complementar os sistemas de regulação do lar. Árvores e plantas atuam como quebra-ventos, proporcionam sombra e criam microclimas benéficos para a moradia e os cultivos. Plantações de rápido crescimento oferecem proteção imediata, enquanto árvores de crescimento lento oferecem uma defesa duradoura. A distância e altura das plantações são calculadas cuidadosamente para maximizar sua efetividade e evitar bloqueios de brisas úteis. Cooperação comunitária em manutenção. As atividades de manutenção e preparação frequentemente são realizadas de maneira comunitária. A ajuda mútua em reparos importantes permite completar projetos de maneira eficiente e segura, garantindo que todos os lares funcionem corretamente. Documentar as atividades de manutenção ajuda a planejar futuras revisões e prevenir problemas recorrentes, garantindo um cuidado sistemático e contínuo de cada propriedade. Vantagens econômicas da prevenção. A manutenção constante e a preparação antecipada geram vantagens econômicas claras. Evitam-se reparos urgentes, prolonga-se a vida útil dos sistemas de aquecimento e refrigeração e melhora-se a eficiência geral do lar. Essa abordagem planejada e preventiva economiza tempo, dinheiro e esforço, demonstrando que a simplicidade, combinada com a estratégia, pode superar qualquer tecnologia cara. Organização e eficiência no lar. Cada detalhe em um lar. Amish é projetado para otimizar o conforto e a eficiência energética. Os cômodos são dispostos de maneira que os espaços mais utilizados recebam a maior quantidade de luz natural e calor solar durante o inverno. As áreas menos frequentadas são isoladas por meio de cortinas ou colchas para concentrar o calor apenas onde se precisa. Essa abordagem permite que a família mantenha um conforto constante sem depender de sistemas elétricos de aquecimento. Controle do calor em cozinhas e fornos. As cozinhas, tanto de inverno quanto de verão, são projetadas para gerir a geração de calor de maneira inteligente. Durante o inverno, o fogão central proporciona aquecimento e serve para cozinhar, aquecendo o ar e a umidade na casa. No verão, a cozinha de verão evita que o calor da cocção se acumule no interior, permitindo que a moradia principal se mantenha fresca. Os tetos altos e a ventilação cruzada garantem que o ar quente se dissipe rapidamente. Armazenamento subterrâneo como refrigeração natural. Os porões e adegas subterrâneas são utilizados para armazenar alimentos de maneira natural. Graças à terra circundante, esses espaços mantêm temperaturas constantes, frescas no verão e amenas no inverno. A drenagem, a ventilação e a construção de paredes de pedra são cuidadosamente planejadas para prevenir umidade e garantir a conservação de alimentos por longos períodos sem necessidade de eletricidade. Esse sistema não apenas conserva os alimentos, mas também reduz o consumo energético do lar. Ventilação do sótão e isolamento do telhado. O sótão atua como sistema de respiração para a casa. Os respiradouros estrategicamente localizados permitem que o ar quente escape pela cumeeira, enquanto o ar fresco entra pelos beirais. Essa circulação evita o acúmulo de calor e umidade, protegendo a estrutura e mantendo os cômodos inferiores a temperaturas agradáveis.
O isolamento sazonal, usando materiais locais como palha e serragem, complementa a ventilação, evitando a perda de calor no inverno e a entrada de calor no verão. Alpendres e microclimas exteriores. Os alpendres amplos criam microclimas frescos ao redor da casa. A sombra, combinada com a circulação natural do ar, proporciona espaços habitáveis ao ar livre durante as horas mais quentes. Esses alpendres permitem realizar tarefas domésticas, sociais ou de trabalho sem se expor ao calor extremo, aumentando a comodidade e funcionalidade da moradia, sem recorrer a sistemas mecânicos caros. Manejo estratégico do vento. Os Amish empregam árvores e edificações para manipular a direção e força do vento. Árvores caducifólias no sul e oeste permitem a entrada do sol no inverno e proporcionam sombra no verão, enquanto árvores perenes bloqueiam os ventos frios durante todo o ano. As edificações, como celeiros, também funcionam como quebra-ventos, moderando as correntes invernais e canalizando as brisas benéficas no verão. Esse design estratégico requer planejamento a longo prazo, considerando o crescimento das árvores e a localização de cada construção. Têxteis adaptáveis e controle de correntes de ar. As cortinas, colchas e barreiras de tecido são ferramentas essenciais para regular a temperatura interna. Durante o inverno, colchas pesadas são penduradas em portas e janelas para reter o calor e bloquear correntes de ar. No verão, cortinas leves de algodão permitem a ventilação e filtram a luz solar direta, mantendo frescos os cômodos sem sacrificar o conforto. Esses sistemas de tecido são móveis, ajustáveis e fáceis de instalar, oferecendo controle climático flexível conforme as necessidades de cada cômodo e estação do ano. Preparação e manutenção preventiva. A manutenção preventiva garante que o lar funcione de maneira eficiente. A lenha é cortada e seca com meses de antecedência para garantir uma combustão ótima. Os telhados são inspecionados na primavera e no outono, detectando e reparando danos antes que se tornem problemas graves. As janelas e portas são revisadas e ajustadas para eliminar correntes de ar, garantindo que o calor ou o frio permaneçam onde se precisam. Essa preparação sazonal evita emergências e reduz custos a longo prazo. Jardinagem e vegetação estratégica. O planejamento do entorno exterior complementa a eficiência do lar. Árvores, plantas e cultivos são colocados estrategicamente para criar quebra-ventos, sombra e microclimas favoráveis. Plantações de rápido crescimento oferecem proteção imediata, enquanto árvores de crescimento lento proporcionam benefícios duradouros. A distância e altura da vegetação são calculadas cuidadosamente para maximizar sua efetividade, sem bloquear brisas úteis, nem gerar sombras indesejadas. Cooperação e documentação comunitária. As atividades de manutenção e preparação são realizadas frequentemente em comunidade. A cooperação permite completar tarefas de grande escala de maneira eficiente e segura. Documentar a manutenção, como a data de corte de lenha, revisões de telhados e ajustes de portas, ajuda a planejar futuras ações e evitar problemas recorrentes. Essa abordagem sistemática garante que o lar permaneça funcional durante todo o ano. Benefícios econômicos e sustentabilidade. A manutenção preventiva e o planejamento estratégico geram vantagens econômicas claras. Evitam-se reparos de emergência, prolonga-se a vida útil dos sistemas de aquecimento e refrigeração e reduz-se o consumo de energia. Cada investimento em preparação e cuidado se traduz em economia de tempo, dinheiro e esforço, demonstrando que um lar bem projetado e mantido pode superar amplamente a eficiência das soluções mecânicas modernas. Maximização do conforto sem tecnologia.
Todo o sistema Amish combina design, materiais locais e estratégias inteligentes para manter o conforto durante todo o ano, sem depender de tecnologias caras. A combinação de isolamento natural, ventilação estratégica, alpendres, vegetação, têxteis e manutenção preventiva permite que os lares permaneçam frescos no verão e aquecidos no inverno, utilizando recursos locais e renováveis de maneira eficiente. Cada elemento do lar é pensado para trabalhar em conjunto, criando um ambiente confortável, sustentável e econômico que perdura geração após geração. Integração de todos os sistemas. A chave do sucesso dos lares Amish reside na integração de todos os elementos: fogões, isolamentos, ventilação, alpendres, vegetação, têxteis e manutenção. Cada estratégia reforça a outra, criando um sistema completo de regulação térmica que funciona durante todo o ano. Essa visão holística permite que as famílias desfrutem de um conforto natural e constante, demonstrando que a inteligência no design e a previsão podem substituir até a tecnologia mais avançada. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro irá te encantar. Não se esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.